Graça e paz para os irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão animados, aleluias, nessa noite para poder adorar o nome do Senhor, cultuar ao Senhor com todo o seu coração, aleluias, porque Ele está aqui nesse lugar, amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero nessa noite começar de uma forma diferente. Quero convidar o irmão Sérgio para poder fazer a oração do início e apresentar esse momento ao Senhor. Pessoal da igreja para a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradecemos ao Senhor por esse momento, por estarmos aqui na Sua presença. Chegamos aqui, Senhor, para adorar o Seu nome em verdade, meu Deus, e pedir ao Senhor para que o Senhor abra o céu para cada um desses que estão aqui nesse momento, meu Deus, em todas as áreas, na área financeira, em uma enfermidade, em uma porta de emprego, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, estamos aqui para louvar o Senhor em espírito e em verdade, meu Deus. E, meu Deus, pedir ao Senhor, meu Deus, que a palavra que for dita, pregada mais tarde pelo nosso pastor, entre, meu Deus, nos ouvidos de cada um desses que está aqui nesse momento, aquele que passar também aqui em frente, nesse bairro nosso, que essa palavra chegue a essas pessoas, que essas pessoas cheguem e entendam que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode dar a salvação, que o Espírito Santo passeie entre nós, que o Senhor receba os nossos louvores. Por isso nós agora louvaremos seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo nome do Senhor. Adora o Senhor com todo o seu coração. Ele está nesse lugar, aleluias. Santo, santo e poderoso é o Senhor. Deus está aqui neste momento. Tua presença é real para mim viver. Entregue tua vida, os teus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Ele está aqui, aleluias. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é toda a fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer.
deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Todos eles, aleluias. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E Ele derrama a tua alegria sobre as nossas vidas. Se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele nos faz mais do que vencedores, aleluias. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A alegria do Senhor é a nossa força, aleluias. Que Ele venha renovar as nossas vidas nessa noite, derramando mais da sua alegria, derramando uma porção nova sobre as nossas vidas, aleluias, nos enchendo até que nós venhamos transbordar, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. E Ele está aqui nesse lugar, e Como Zaqueu, eu quero subir adora o Senhor nessa noite. o mais alto que eu puder, Pra quê? só pra te ver, E olhar, olhar para ti chame a atenção dele no meio da multidão. e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Quantos estão dispostos, aleluia, só para seguir ao Senhor? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Oh, sai todas as feridas. e Ele faz do jeito que Ele quer. Ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sim, Deus. Visita-nos, ó Deus, com o teu milagre, ó Pai.
Eu quero subir o mais alto que eu puder. Suba nessa noite, aleluia. O monte da adoração, o Senhor está nesse lugar e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Só a igreja cantando agora. Senhor, faz um milagre nas nossas vidas, Deus. Oh Deus, porque sabemos, oh Deus, que tem coisas que só o Senhor pode fazer. Nós queremos chamar a tua atenção nessa noite, Senhor. Oh, aleluias. Nós chamamos, ó Deus, a tua atenção porque nós sabemos, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Só você sabe o quanto você precisa do Senhor. Declare isso nessa noite. Demonstre isso para Ele. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ver a nossa atitude. Aleluias. Ele age através das nossas iniciativas. Chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vós. Assim diz a palavra do Senhor. Lara, lara, lara. Lara, lara, lara. Lara, 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 lara. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh, Santo Deus. Lara, lara, lara. Lara, lara, lara. Lara, lara. Oh, aleluias. Lara. Sim, Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, mais uma vez, faz, meu Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu
coração. Eu adorei. Eu adorei ao Deus da minha vida, me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, como em Pentecostes, assim vem, enche de novo. nós te desejamos. Espírito, 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 desce como fogo, como fogo, como em Pentecostes, ele vem enche de novo. quando nós clamamos. Lara, 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 E você consegue nessa noite, aleluias, adorar aquele que é digno de honra e de glórias. Oh, aleluias. A palavra do Senhor diz que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em o nome do Senhor, Ele se faz presente. E como nós recebemos aquele que está presente em nosso meio. Oh, Brianda. as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo É a promessa do Senhor para as nossas vidas. nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Senhor é a arrogância, Senhor. Serei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá Mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não
nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Glória ao nome do Senhor. Você pode imaginar. Peça ao Senhor nessa noite, aleluias, que abra os seus olhos espirituais para que você contemple todas as maravilhas de Deus, aleluias. Todas as maravilhas das suas promessas sobre as nossas vidas liberadas, aleluias. Em tua presença eu quero estar, ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem tu és, onde me mostras como eu sou. Ali eu te encontro, é meu lugar, onde revelas quem tu és, onde me mostras como estou. Nunca estive antes, nos leve pra este lugar, Espírito Santo, onde nunca estive antes, nos mostre a chave pra abrir a porta. Eu quero entrar, me derramar na presença do Senhor. Em tua presença eu quero estar, ali eu te encontro,
e um lugar onde revelas quem Tu és, o Todo-Poderoso, onde me mostras como estou em Tua presença. Eu quero estar ali, eu te encontro, em um lugar onde revelas quem Tu és, onde me mostras quem eu sou. Às vezes nós temos que ir, aleluias, mas também tem momentos que o Senhor vem e Ele está aqui nesse lugar. Não perca essa oportunidade. A presença do Senhor é real aqui em nosso meio. Pastor João. Graça e paz. Amém. Graças a Deus. Uma noite do primeiro dia da semana, já que a gente ainda não está conseguindo se reunir no período da manhã, mas estamos na noite do dia, e assim começando a nossa semana com adoração, louvor, obediência e também com comunhão, que é uma parte muito importante para quem é membro do corpo de Cristo Jesus. Nós vamos ouvir a pregação nessa noite com a levita Tatiana vai estar pregando. Mas antes, eu quero falar sobre o sacrifício. Tudo começa e começou com sacrifício. A igreja de Jesus, ela começou com sacrifício. Ele se entregou como cordeiro, se entregou à morte, derramou o seu sangue para fundar a igreja. E a igreja de Jesus hoje ela é enorme, muito grande, a igreja de Jesus. E sem falar que nós continuamos fazendo sacrifício. Não um preço tão alto como pagou Jesus, mas nós pagamos também o nosso preço. Existe hoje missionários que pagam um preço muito maior que o preço que nós pagamos. Missionários hoje que estão em lugares perigosos, estão até morrendo para levar o Evangelho de Cristo. Aqui, por exemplo, no Brasil, nós ainda temos uma certa tranquilidade a pregar o Evangelho. E às vezes nós nem aproveitamos essa oportunidade, essa chance que nós temos de anunciar o Evangelho de Cristo. Nós, por exemplo, estamos aqui fazendo sacrifício. Não temos um templo, mas nós temos o principal. Nós temos o cabeça formando através de cada membro um corpo. Jesus está aqui. Ele está conosco. E eu quero anunciar que hoje, nessa noite de domingo,
esse é o nosso último culto aqui neste local. No dia 30, salvo engano, o dia 30 será na quarta-feira próxima, é isso? E na quarta-feira a gente poderia fazer mais um culto, mas hoje tem que tirar todas as coisas do período do dia. Porque a noite de quarta-feira não vai mais contar dentro do prazo que tivemos para entregar. Vai ser entregue aqui. O nosso aluguel aqui, nós não pagamos a proprietária do imóvel. Pagamos a uma locadora que relocou para nós aqui, também para o estofador que trabalha aqui em cima, e ela desistindo do negócio. Aliás, o negócio dela já está parado há algum tempo, ela estava dando tempo ao tempo para ver se retomava, e decidiu não retomar. Ela vai entregar o imóvel. E ligou para mim, eu acho que mais ou menos há um ano atrás, ela queria entregar, me perguntando se eu tinha interesse de ficar, assumir o aluguel. Eu até me interessei na ocasião, porque não havia outra alternativa, e só que agora ela já mudou de ideia e disse que aqui existe uma dívida de IPTU, que não é nossa, porque nós pagamos aluguel e mais o IPTU aqui. Mais uma dívida, uma construção que foi feita, e a proprietária disse que foi ela que construiu, e a prefeitura cobra agora esse IPTU dessa construção que não foi comunicada à prefeitura. Eu sei que não foi ela, eu sou daqui mesmo, eu lembro quando foi feita essa construção, não foi ela que fez, foi o pai da proprietária, que já é falecido, e ela nunca veio aqui tomar conhecimento de nada, então não sabe disso, e pensa que foi a dona que alugou, que é ela que construiu, e tem uma dívida de 15 mil, e a dona aqui falou que ela só dá o telefone, inclusive, da proprietária para quem quiser relocar, se a pessoa subir com ela na justiça para pagar os 15 mil reais. E não vale a pena. Nem temos esse dinheiro para pagar. E se tivesse também não valeria a pena. Então nós vamos partir para mais um sacrifício. Qual sacrifício? Nós vamos... Eu já fiz isso em outras ocasiões, e para mim, eu não vejo nenhuma dificuldade de fazer o que eu tenho que fazer agora, não existe outra alternativa, que é de ir para o terreno. A gente está dando uma preparada, tentando fazer alguma coisa, negociando uma tenda para colocar, e ainda não está nada decidido. Ou está decidido, mas não dentro desse prazo. E a gente precisa partir para lá do jeito que está. Eu já fiz muitas reuniões de sucesso. Um quintal de uma casa. Eu chegava e a dona sempre falava que não tinha espaço. Eu digo que eu nunca... Eu gostei de pedir nada para mim e ninguém, nunca. Eu prefiro dar do que pedir. Mas quando trata-se da obra de Deus, aí eu tenho que pedir, porque faz parte do sacrifício. Então eu chegava e pedia. E sempre as pessoas, às vezes, uma casa muito humilde, casa pequena, com muitos filhos, não tinha nem espaço dentro da casa para a gente fazer a reunião. Eu pedia sede no quintal, colocava uns pontos de luz, fazia lá umas gambiarras, a gente se reunia ali, e dali a gente conseguia juntar um grupo de pessoas, batizar pessoas e partir para um aluguel, que já tinha agora fundos para a gente organizar melhor a igreja. Mas tudo começa através do sacrifício. A gente não começa de cima, a gente começa pequeno e vai crescendo. Amém? E quem dá o crescimento sabe quem é, né? A gente vai regando, e quem dá o crescimento, não precisa nem eu falar quem é que dá o crescimento.
É só a gente regar bem regadinho, cuidar direitinho, que Ele vai dar o crescimento. O Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com essa notícia diz amém? Amém. Porque lá nem teto tem. Está para vir a teto. Mas temos que partir para lá. Não existe mais como prolongar o prazo. Portanto, repito, hoje é o nosso último culto aqui. Talvez até seja o nosso último culto, não sei. Jesus pode vir a qualquer momento, mas dentro do nosso projeto é o nosso último culto aqui, e a partir daí estaremos lá no terreno. Espero que o pessoal venha ligar a luz lá, porque nós começamos, fizemos uma instalaçãozinha lá do padrão. Vamos esperar para que venha ligar, para a gente ter uma luz, colocar uns pontos, colocar um refletor. Amém? Então tá bom, vou falar mais. Tatiana. Quem estava com saudade de ouvir a minha pregação? Diga amém. Irmãos, não pode mentir não, hein, gente? Olha a mentira aí dentro da igreja. Irmãos, se vocês estão orando por essa obra, quem está orando por essa obra, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A obra não é nossa, né? A obra é do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor chamou, somos os ceifeiros. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos chama porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos chama porque Ele tem um propósito para fazer através das nossas vidas. Amém? Irmãos, eu não sou pregadora, não sou pregadeira, mas eu estou em busca de entender os propósitos de Deus para a minha vida. Eu não sei se os irmãos também estão nessa busca de entender quais são os propósitos do Senhor para a vida de cada um de vocês. E é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu espero que o Espírito Santo venha falar poderosamente nesse lugar, porque muitas são as lutas que nós temos passado, né? Na obra do Senhor. Diariamente nós passamos por lutas, né, irmãos? O tempo todo nós somos afligidos, aleluias. A palavra do Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas o Senhor disse que era para nós termos bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceríamos, porque Ele está conosco, amém? Vamos abrir em Tiago, no capítulo 4, e eu quero falar sobre uma vida com propósito, aleluias, porque todos nós que fomos chamados pelo Senhor, foi porque Ele tem um propósito, né, para cada um de nós. Não é à toa que nós estamos aqui, não é à toa que nós demos ouvidos à voz do Senhor, ao seu chamado. Glória a Deus.
Vamos ler Tiago 4, vamos ler o 14, irmãos. O 14 e o 15. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Tiago, né, irmãos, fala que nós somos, fala sobre a brevidade da vida, né, que nós somos como um vapor, aleluias. Quem sabe quanto tempo ainda nos resta, aleluias, antes que o Senhor venha, né, porque nós aguardamos, vivemos aguardando a volta do Senhor, vivemos aguardando, né, nós que acreditamos no arrebatamento, vivemos aguardando o arrebatamento da igreja. Mas enquanto estamos aqui, precisamos viver, precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos comer, nos vestir, precisamos nos envolver, né, nesse mundo enquanto nós estamos aqui. E Tiago, ele fala sobre essa nossa vida que é tão rápida e tão passageira nessa terra. Aleluias. Mas se nós estamos aqui nesse lugar, né, se o Senhor permitiu que nós tivéssemos o fôlego de vida, que nós vivêssemos aqui o tempo que cada um tem determinado por Deus, é porque Ele tem um propósito para cada um de nós. Aleluias. Nós dizemos, né, costumamos dizer que nós não somos daqui, que a nossa pátria não é nesse lugar. Aleluias. Não antes que o Senhor venha e reine, né? E venha e purifique a terra e estabeleça o reino dele. A nossa pátria, aleluias, é o reino de Deus. E nós estamos aqui como representantes desse reino. Fomos escolhidos pelo Senhor para sermos representantes do reino dele nessa terra. E se nós nos atentarmos, né, para, aleluias, o quão isso é importante, nós vamos buscar entender qual o propósito que o Senhor tem para fazer através de nós nessa terra. Aleluias. Vamos ler também, irmãos, o Salmo 20. Se os irmãos não quiserem abrir, só ouçam. Salmos 20, no versículo 7. Aleluias. Lá em Tiago nós lemos no 15, né? Que nós não devemos dizer que vamos fazer isso ou aquilo, mas sim que se o Senhor quiser, né? Se o Senhor nos der a condição, se for a vontade do Senhor, nós faremos. Aleluias. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Amanhã pertence ao Senhor. E no Salmo 20, no versículo 7, ele diz assim, o salmista diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Aleluias. Nós não somos aqueles, irmãos, como o mundo lá fora. Aleluias. Nós somos aqueles que confiam no Senhor e na força do seu poder. Não, o mundo lá fora confia na força do seu braço, no seu braço de carne, confia nas suas riquezas. Aleluias.
E nós não somos aqueles que põem o coração nas riquezas desse mundo, porque sabemos que a nossa breve, aleluias, estada nessa terra é como um vapor, como nós lemos em Tiago. É passageiro, vai passar, aleluias. Por isso nós vivemos aqui, lutamos. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos, de comer, de vestir, de termos a condição financeira, Mas nós não colocamos nisso a nossa confiança. Não é isso que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas. O que ocupa o primeiro lugar, ou pelo menos o que deveria ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas, é o propósito que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas nessa terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que confiam na força dos seus braços, aqueles que confiam nos seus bens, na sua riqueza, até mesmo na sua beleza, na sua fama. A palavra do Senhor diz que eles se encurvam e caem. Aleluias, porque põem nessas coisas a sua confiança. Mas nós não. Nós nos erguemos e ficamos de pé, porque a nossa confiança está no nome do Senhor. A nossa confiança está no poder do Senhor que opera em nossas vidas. A nossa confiança, aleluia, está em o nome do Senhor, que é poderoso. Que a palavra do Senhor diz que deu-lhes um nome que é sobre todo nome, que é o nome poderoso de Jesus. E a nossa confiança não está em coisas nem em pessoas. Nossa confiança está em o nome do Senhor Jesus, que derramou o teu sangue, aleluias, e que trouxe para nós essa oportunidade de vida eterna. Vamos abrir também, irmãos, em Mateus, aleluias, que nos traz mais um conselho. Mateus, no capítulo 6. Glória a Deus. Mateus, no capítulo 6. Versículo 19. Que ele diz assim: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aleluias. Mais um conselho, aleluias, que nós vemos na palavra do Senhor: não ajuntei para vós tesouros. O que não quer dizer, irmãos, que se você tiver condição de ter uma vida, aleluias, próspera nessa terra, que seja pecado, não é. Mas aonde nós estamos colocando o nosso coração, o alerta do Senhor é esse: aonde estamos colocando o nosso coração. Às vezes a gente não está colocando o nosso coração nas riquezas, mas a gente está colocando o nosso coração em outras coisas. Às vezes nós estamos deixando que outras coisas, ocupem um espaço nas nossas vidas que deveria ser destinado ao Senhor, às coisas do Senhor, as coisas referentes ao reino do Senhor. Porque, como eu comecei falando, somos os representantes do reino do Senhor nessa terra. Aleluia. E a gente
precisa se atentar para que as coisas dessa vida, aleluias, elas não tirem de nós a atenção, elas não nos atrapalhem, aleluias, elas não sejam aquilo que está no nosso caminho, nos atrapalhando, para que nós possamos entender o nosso propósito como representantes do reino do Senhor nessa terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Como que nós podemos, irmãos, viver aqui, mas não perdermos a consciência de que nós estamos aqui apenas de passagem? E que nós temos uma missão, um propósito, aleluias. E como nós podemos nos atentar, aleluias, que o Senhor Ele está contando com cada um de nós para operar, aleluias, nesse lugar, para operar nessa terra. Glória a Deus. João Batista, ele proclamava que o Messias viria. E a palavra do Senhor diz que ele estava preparando o caminho. A igreja do Senhor está preparando também o caminho. Está preparando o caminho para que o reino de Deus ele se estabeleça nessa terra. E o Senhor, aleluias, se Ele olhar nessa noite para esse lugar, Ele vai encontrar aqueles com quem Ele pode contar, aqueles que são os atalaias, que estão proclamando o reino dele nessa terra, aqueles que estão preparando o caminho, aleluias, aqueles que estão preparando vidas para apresentar ao Senhor naquele dia, quando nós estivermos diante daquele que é todo poderoso, aleluias. Isaías, no capítulo 6, eu gosto de ler, irmãos. Não se enfadem comigo, aleluias. Isaías, no capítulo 6, no versículo 8, ele diz assim, não precisa abrir não, irmãos. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, só um instante, irmãos, não vou ler o 6 não, mas eu vou ler um pouquinho aqui mais para cima, que diz assim, ó, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia de sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, e quem irá por nós?
Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, aleluias, estava disponível. Isaías se pôs disponível, aleluias. Isaías temeu aquilo que ele tinha visto, a glória do Senhor. Ele contemplou o Senhor, aleluias, e ele temeu, porque vivia no meio do povo pecador, aleluias, e reconheceu o seu próprio pecado. Mas o Senhor é poderoso, aleluias, para perdoar os pecados e para purificar. Glória a Deus. Como nós lemos na palavra do Senhor, o anjo tocou, aleluias, com uma brasa nos lábios de Isaías e o purificou, aleluias. Glória a Deus. Assim o Senhor também, irmãos, pode fazer nas nossas vidas. Ele pode nos purificar e Ele pode nos preparar. Seja o que for que estiver faltando, aleluias, na sua vida, o Senhor Ele pode trazer nessa noite, aleluias. E imediatamente, aleluias, quando Isaías teve os seus lábios tocados e o seu pecado perdoado, ele ouviu a voz do Senhor que perguntava: a quem enviarei? E o Senhor, Ele continua perguntando, aleluias, a quem enviarei? Quem irá por nós, aleluias? E será que nós estamos também dispostos nessa noite a falar como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou ainda nós achamos que não estamos preparados, ou estamos esperando que algo aconteça? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele não chama aqueles que estão preparados, mas Ele prepara aqueles que Ele chama. E se você ouviu a voz do Senhor, se você tem essa consciência de que você foi chamado por Ele, Ele vai te capacitar, aleluias. Ele vai te capacitar para cumprir os propósitos dEle nessa terra. Ele vai te preparar, seja o que estiver faltando, aleluias. É o Senhor que é poderoso para acrescentar. É o Senhor que é poderoso para moldar, para dar forma. Aleluias. É Ele que dá forma ao vaso. Ele é o oleiro. É Ele que prepara. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, só falta que nós estejamos dispostos. Às vezes só falta que nós tenhamos a iniciativa, como Isaías, de dizer: eis-me aqui, pode me enviar, Senhor. O Senhor pode contar comigo. Aleluias. E como, irmãos, nós podemos cumprir essa missão, esse propósito do Senhor, sem decepcionar, aleluias, aquele que nos confiou essa missão. Ele nos confiou essa missão. Como nós podemos cumprir essa missão com êxito, aleluias? Como nós podemos ter sucesso nessa missão, nesse propósito? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar. Louvado seja o nome do Senhor.
Em João 14, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Em João 14, no versículo 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, o Senhor Jesus falando, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aleluias. E como cumprir a missão que o Senhor nos deu, se nós não estivermos, aleluias, sendo guiados pelo Teu Espírito? E como resistir às ingerências do mal, do maligno contra as nossas vidas? Porque ele o tempo todo tenta parar o propósito de Deus nas nossas vidas. O tempo todo ele tenta colocar uma barreira no nosso caminho. Aleluias. E como nós vamos resistir se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus? Nós precisamos do Espírito Santo. E o Senhor, Ele disse que não nos deixaria sozinhos, porque Ele enviaria o Espírito Santo. E nós, quando aceitamos ao Senhor, nós recebemos o Seu Espírito. Aleluias. Mas será que é suficiente apenas termos o Espírito Santo para poder cumprirmos com êxito a missão que o Senhor confiou a cada um de nós? Em Lucas 24, poderoso é o Senhor, e Ele está falando nesse lugar. Aleluia. Lucas 24, no 49, ele diz assim, ó, o Senhor Jesus falava para os seus discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi o conselho que o Senhor deu, o Senhor Jesus deu, antes dele subir e voltar para o céu. Após a ressurreição de Jesus, ele ainda ficou um tempo, né, irmãos, em Jerusalém. Apareceu para alguns discípulos, aleluias, mas antes dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, ele deixou um conselho, aleluias, para os seus discípulos: ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. E quem foram aqueles, aleluias, que foram revestidos de poder, senão aqueles que permaneceram na cidade, senão aqueles que resistiram firmes, esperando o cumprimento da promessa do Senhor? Glória a Deus. E o cumprimento da promessa do Senhor se deu em Atos 2, do 1 ao 4, nós vamos ler. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
quem estava no mesmo lugar? Aqueles que decidiram esperar o cumprimento da promessa do Senhor. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos, irmãos, todos que estavam esperando pela promessa do Senhor, estavam cheios do Espírito Santo. O Senhor derramou naquele lugar. O Senhor os revestiu, aleluia, com poder. Glória a Deus. E o Espírito Santo, Ele é suficiente nas nossas vidas. Mas o Senhor, Ele quer derramar do Teu poder sobre as nossas vidas. Se não fosse necessário, irmãos, o Senhor, Ele não diria: ficai, porque a promessa vai se cumprir sobre as suas vidas. Permanecei na cidade, permanecei em Jerusalém. Glória a Deus. Santo e poderoso é o nome do Senhor. Nós precisamos estar revestidos desse poder. Nós precisamos estar revestidos, a igreja do Senhor, nessa terra onde as aflições, as lutas, as dificuldades têm cada dia se levantado de tal forma que, se nós, irmãos, não estivermos revestidos do poder do Senhor, nós não vamos conseguir cumprir a missão e o propósito do Senhor para a igreja nessa terra. Foi depois que o Senhor cumpriu a sua promessa sobre aqueles que estavam esperando naquele lugar, que Pedro se levantou, aleluias, com ousadia e ousou pregar em praça pública, aleluias, e converteu tantas almas ao Senhor naquele dia. Oh, aleluias. Nós precisamos, irmãos, não somente do Espírito Santo, não somente estarmos revestidos com o poder do Senhor, mas nós precisamos, aleluias, de discernimento espiritual, para podermos entender aquilo que o Espírito Santo está falando conosco. Nós precisamos dos nossos ouvidos espirituais abertos, para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele quem vai nos guiar no propósito do Senhor. É Ele quem vai nos capacitar para cumprirmos os propósitos do Senhor. E como nós, aleluias, e de que forma, e de uma única forma, aleluias, nós podemos receber isso, esse treinamento intensivo que o Senhor quer trazer para cada um de nós, aqueles que estão como Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Somente quando nós buscamos ao Senhor na intimidade, aleluias, e nós abrimos o nosso coração, e nós mergulhamos mais profundo no rio de Deus, é que nós alcançamos, aleluias, o poder do Senhor sobre as nossas vidas. E a minha oração nessa noite, aleluias,
é que a gente consiga descobrir o propósito do Senhor nas nossas vidas. E que venhamos nos preparar para cumprir a missão, o propósito que Deus tem confiado a cada um de nós. A minha oração, irmãos, é que nós venhamos mergulhar mais fundo no rio do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, não ficarmos apenas molhando os nossos pés, aleluias. No calor é muito bom, né, irmãos? Molharmos os pés. Mas quando nós mergulhamos, é muito mais prazeroso, aleluias. Quando nós mergulhamos mais profundo, aleluias, o Senhor ele se revela a cada um de nós de uma forma que talvez nós nunca tenhamos experimentado antes. O Senhor ele quer uma vida de intimidade com cada um de nós. O Pai precisa ser íntimo do Filho. E nós não podemos conhecer o Senhor só de ouvir falar. E nós não podemos viver também pelas experiências dos outros. Nós precisamos conhecer o nosso Pai e adquirirmos as nossas próprias experiências com Ele. Hoje o Espírito Santo faz um convite, irmãos, para a gente sair da beirada, para a gente confiar, aleluias, que nós podemos ir mais profundo, para que nós sejamos revestidos, aleluias, com esse poder, com essa autoridade que o Senhor Ele quer dar à igreja dele nessa terra. Para que nós possamos, irmãos, erguer o nome do Senhor no mais alto lugar dessa terra. Que seja difícil para aqueles que olham não vejam. Que seja impossível para aqueles que olham não enxerguem. Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor João. Deuteronômio capítulo 11, a parte A do versículo 24 diz que onde pisar a planta do vosso pé será vosso. Precisamos ter fé, jogar fé para cima quando as coisas não estão indo bem, nos respaldarmos na palavra de Deus. É o Senhor que fala: onde pisar a planta do vosso pé, o lugar será vosso. Glória a Deus. Na quarta-feira eu quero convidar você para pisar lá na Felizmindo Peçanha 89. Amém. O lugar que você pisar, você pode chegar lá e dizer: aqui é meu. Aleluia. Aqui é o lugar que Deus me deu para eu congregar. E quero te ajudar nesse tempo em que existe muito lixo, principalmente na internet. Existem umas pessoas que surge, aparece na internet como pastor, mas deve ser até filho do cão para enganar.
Já ouvi isso, já vi isso, só que para mim enganar é difícil. Para enganar o pastor Arivaldo é difícil. Os mais novos na fé precisam ter muito cuidado. O camarada estava trabalhando numa igreja, um pedreiro, e alguém passava lá e falava: "Não, que você é bobo, você está trabalhando com o pastor?" Ele falou: "Não está com o pastor não, sou bobo não, aqui eu estou ganhando para trabalhar." Ele está errado? Não. Ele tem família, você está trabalhando na igreja, a igreja chamou para trabalhar, que tem condição de pagar. Mas o erro é que a igreja não é do pastor. Eu não canso de falar isso, de passar essa informação. Efésios 4:11 diz que Deus deu o pastor para a igreja. O pastor é da igreja. É um presente de Deus para a igreja. Lá na convenção, sempre o pastor Ivan falava, o pastor Ivaldo sempre estava lá conosco. Pastor com a família chega aquele domingo de verão, ele tem compromisso, está lá na igreja, na escola dominical, os irmãos estão lá na praia, tomando banho, beleza. O pastor não foi à praia, ele está lá na igreja com a família, porque ele é da igreja. Deus deu ele para a igreja. Agora cabe aos discípulos que o Senhor tem enviado a entender isso, para não se confundir com mensagens satânicas. Muitas mensagens satânicas nós vemos hoje na internet. Tem coisa boa? Muita coisa boa, mas tem coisa que não presta. Ela só serve para confundir, para matar. É como você comer um peixe. Quando você come um peixe, você faz o quê? Você separa a espinha, não é verdade? Você não come a espinha do peixe. A internet tem que aprender a fazer isso. Entender assim: o que é bom, você retém. O que não é bom, joga no lixo. Porque tem demônios, espíritos de demônios, usando pessoas. E de um jeito para enganar mesmo, que você pensa até que é Deus falando. Então tenha muito cuidado. Mas o que eu estou falando é palavra de Deus. Onde você pisar, planta do seu pé, o lugar é seu. Vocês vão pisar lá na quarta-feira. E quando pisar ali, você entra ali com fé. Eu não sei se até na quarta-feira a tenda vai estar lá, não sei se a luz já vai estar ligada, mas escuridão lá eu sei que não tem. Tem uma luminária lá na frente que ilumina tudo. Às vezes entra para a noite e está lá fazendo alguma coisa ainda, aproveitando a luz daquela luminária. Não fica com medo, lá não tem cobra. Às vezes os irmãos sobem um monte, nem tem medo, à noite, fica madrugada, um monte tem cobra. Tem cobra no monte, mas não tem medo de lá. Lá no terreno não tem cobra. Eu nunca vi. Se por acaso vocês viram uma coisinha toda, a gente sempre faz assim, ó. Eu quando morava ali, tinha uma cobra desse tamanho assim, ó. Você viu, né? Aí quando eu olhei, tá ela assim, ó, com a linguinha lambendo, dedando no meu pé. Eu olhei. Que tamanho ela é? Isso aí, né? Aí até ela lambendo o meu dedo. Mas eu sei que não é perigosa, que não é venenosa. Lá no monte, não tem cobra venenosa, hein? Cuidado, né? Tô botando terror fazendo ele não, que diz aí amém. Lá no terreno é melhor. Porque lá no terreno, no sentido, falando no sentido metafórico, nós ouvimos falar para ficar em Jerusalém, no sentido metafórico, o terreno lá é a nossa Jerusalém. Vamos permanecer lá. Esperar a vinda de Jesus.
A cobra começou lambendo assim, ó, só disse, vai embora. Ela saiu, obedeceu a minha ordem e foi embora. Não tem cobra. Se tiver, se aparecer alguma, não é venenosa, que aqui não tem cobra venenosa, graças a Deus. Mas lá não tem isso, tranquilo. E o terreno está limpinho, limpando tudo planadinho. Amanhã vai chegar um material que vai espalhar uma bênção. Uma bênção. Eu já fiz reunião em lugar bem pior, tá? Eu já entrei com lama até o joelho. Para chegar até aqui, a gente precisou pagar preço. E paga até hoje. Mas é bom porque Jesus está conosco. Tudo que nós fazemos é junto com Ele. Amém? Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai Celestial, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por tudo, pelo tempo que o Senhor nos concedeu de nós estarmos aqui. Ó Deus, estamos a completar aí 2 anos aqui nesse lugar. Esse foi o tempo que o Senhor reservou para nós estarmos aqui. Mas o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que honra a nossa fé, o trabalho, tudo que nós fazemos. E o Senhor não deixa ninguém desamparado, principalmente o local para a sua igreja congregar. Ali, ó Deus, o Senhor já começou tudo. Não foi nenhum de nós aqui, foi o Senhor. Porque tudo aconteceu de uma maneira que eu não esperava. Porque é assim que o Senhor faz. O Senhor sempre, ó Deus, honrou aos trabalhadores da sua cidade. O Senhor é fiel. O Senhor não chama ninguém e deixa na mão. O Senhor chama e cuida. O Senhor prepara. Porque nós lemos aqui nessa noite, não é somente a palavra, é verdade. Nós temos experiência nisso. Sabemos como que o Senhor faz. Vamos pisar lá na quarta-feira. Nós vamos gritar. Vamos fazer barulho. Nós vamos gritar. Como aconteceu no dia de Pentecostes em Jerusalém. Porque nós temos o Espírito Santo, não é espírito de covardia, não é espírito de medo, porque o Senhor não dá espírito de medo a ninguém. Somos valentes, nós somos fortes, porque o poder do Senhor tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza. Pai querido, somos gratos ao Senhor, ó Deus. Muito obrigado. Obrigado por essas vidas, esses irmãos que estão aqui. E por outros que já passaram aqui, ouviram, a semente foi lançada naqueles corações, e o Senhor está cuidando. Nós fizemos a nossa parte. Nós te agradecemos, ó Deus, e que aqui agora, nesse lugar, entregamos nas tuas mãos, porque tudo lhe apraz. Porque para onde nós vamos, nós sabemos que foi o Senhor que preparou para esse tempo. Esse é o tempo de vitória. Esse é o tempo de grandeza, de multiplicação. É o tempo de excelência para a sua igreja. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Te agradecemos.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida de todos que aguardam ansiosamente pela volta do Rei Jesus. Amém. Agora as palmas bem fortes.